no mundo à maneira de pandemia. Não sou eu quem digo, é a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Organização Mundial de Saúde e a Associação Médico Espírita do Brasil. Então, nós trouxemos um recorte do tema, meus irmãos. Nós não vamos ver quais são os sintomas, essas coisas. Nós vamos ver as causas espirituais. Vou trazer questões do espírito baseado em ilustres e conhecidos, os mentores espirituais do Espiritismo, Joana de Ângeles, Emmanuel, Allan Kardec. Então, todo o material baseado no que dizem os instrutores espirituais sobre esse assunto, para que a gente se guie. Então, o nosso roteiro é esse aqui, ó. Primeiro, apresentar a causa espiritual das doenças. Segundo, apresentar as causas espirituais da depressão e dos transtornos mentais. Apresentar o roteiro de cura apontado pelos espíritos superiores e mostrar que Kardec apontou os transtornos mentais como sinal da transição planetária. Esse é o nosso roteiro de estudo. E eu gostaria de fechar a nossa noite em 2 horas, apresentando uma psicofonia do Chico Xavier, 7 minutos, onde ele vai falar sobre isso. Então, esta é a programação. Vamos combinar o seguinte: nós vamos apresentando e comentando, e vocês podem interromper a qualquer momento. Combinado? Ok. Então, tem dúvida? Interrompam. A gente para, comenta, debate e voltamos. Combinado? Ok. Combinado. Muito bem. Então, vamos lá. Então, olhando causas das doenças no livro Autodescobrimento de uma Busca Interior, Joana de Ângeles com Divaldo Pereira Franco. Meus irmãos, olha só. Nós temos as obras básicas do Espiritismo, Kardec, as 5 obras básicas. E nós temos as obras complementares, os espíritos que vieram trazer as obras complementares. Então, é a turma que está com Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Meimei, Humberto de Campos. Estes são espíritos superiores que vieram trazendo obras complementares. A turma do Divaldo, Joana de Ângeles, Emanuel Filomeno de Miranda, especialmente. Meus irmãos, só aqui nós temos um acervo impressionante de obras para estudar. O Chico tem 450 obras, o Divaldo 250 obras. A Joana de Ângeles tem uma série psicológica, onde ela trata, este é um livro da série psicológica, onde ela trata da essência psíquica do ser humano. É uma fonte inesgotável de sabedoria, meus irmãos. Então, é nestes maiorais que trazem os complementos do Espiritismo que nós vamos trabalhar. Todos os outros, José Carlos de Luca, Alírio Cerqueira Filho, são explicadores. Marlon Reikdal, Sueli Caldachu, explicadores. Eles explicam baseado em Emmanuel, Chico e Kardec. Explica. Então, obras complementares são essas aqui. Então, o tema deste... Eu vou passar o texto completo, meus irmãos, porque não dá para tu tirar uma frase do espírito perfeito, porque ele já é sucinto, ele já é sintético. Quando eu tiro uma frase, eu tiro muita coisa. Então,
esse texto é distonias e suas consequências. O que é distonia? É o contrário de sintonia. Sintonia, distonia. É o contrário. E suas consequências. Então vamos lá. Quando ocorre ruptura do equilíbrio existente entre a consciência e o corpo, irrompem as enfermidades, as quais expressam a reação que ora se estabelece. Então, ruptura do equilíbrio existente entre consciência e corpo e enfermidades. A vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estas ao corpo físico, com as suas complexidades, através das quais exterioriza o psiquismo. Exterioriza o psiquismo. Exterioriza o meu pensamento, o meu sentimento. Então, o meu corpo físico exterioriza o meu pensar, o meu agir, o meu sentir. Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação de doenças. Ou seja, quando eu saio de sintonia com a lei divina, eu estou propiciando a instalação de doenças. Em razão da causalidade física, moral ou emocional, então, física, moral ou emocional, o distúrbio surgirá nos equipamentos correspondentes. Daí decorrendo os fenômenos perturbadores. Então, a Joana tem um estudo, meus irmãos, assim, ó, ódio, onde é que pega? Em que órgão? Ciúme, qual é o órgão que pega? Ressentimento, qual é o órgão que pega? Nós não vamos ver isso aqui, tá? Mas tem. Pode até ser objeto de um futuro estudo, mas tem. A energia vitalizadora que o espírito irradia, preservando a harmonia psicofísica, resulta dos pensamentos e atos a que o mesmo se afervora, se apega, cultiva. Então, o tipo de energia é diretamente resultante dos pensamentos e atos. A enfermidade de qualquer natureza é uma guerra que se apresenta nas paisagens do ser, que é desarmonia, é dissintonia, é distonia, encontrando dissonantes os campos vibratórios que constituem os equipamentos da maquinaria humana, instalam-se as colônias microbianas perniciosas que passam a predominar no organismo. Os macrófagos. O que é macrófago, meus irmãos? Órgãos, as células do sistema imunológico, encarregados de defender as outras células em face da deficiência energética, deixam-se destruir e perdem a força que os vitaliza, cedendo espaço aos invasores maléficos. Está claro aqui, meus irmãos? Isso aqui são os espíritos superiores nos orientando, nos mostrando como é que nós funcionamos. Ok? Na raiz, portanto, de qualquer enfermidade encontra-se a distonia do espírito, que deixa de irradiar vibrações harmônicas, rítmicas, para descarregá-las com baixo teor, interrupções que decorrem da incapacidade geradora da fonte onde procede. Qual é a fonte que procedem as energias? Pensamento e sentimento, atitudes. Essa é a fonte. Eu sou a fonte geradora. O baixo teor é onde está o meu pensamento, que tipo de pensamento eu cultivo. E aqui ele traz, então, isso é doenças em geral, tá? E aí ela coloca, tá grifado aqui,
Na mesma ordem estão os conflitos, os transtornos psicológicos, os distúrbios fóbicos e outros na área da psiquiatria. Então, está tudo aqui no mesmo pacote. Mesmo quando a sua psicogênese, então, gênese no psiquismo se encontra na hereditariedade. A gente pode dizer assim, não, mas eu herdei do meu pai isso, não tem nada a ver com isso. Não é bem assim. Nos fatores estressantes, nos fatores socioeconômicos, né? Pobreza, riqueza, falta, carências em geral. Psicossociais, essa questão da solidão, não tenho amigos, dificuldade de relacionamento. Emocionais, as causas reais se originam no ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que diz respeito ao ser humano. Então, meus irmãos, é sempre conosco. Não dá para terceirizar o problema. O problema é nosso. Continuando, esse feixe de energia pensante, que é o espírito, age. E, ao fazê-lo, preserva a capacidade que lhe é peculiar ou perturba-a, de acordo com o direcionamento das suas manifestações. Então, eu direciono o pensamento e o sentimento de baixo teor, raiva, ódio, ressentimento, mágoa, drogadição, vícios sexuais, desequilíbrios de toda ordem, ou trabalho no bem, leituras edificantes, bondade, perdão, caridade, prática da virtude, altera a frequência, meus irmãos. Estamos quase terminando esse primeiro texto. Tá? Exteriorizada a ação mental ou física, ondas de energia carregadas de força viajam no rumo que objetiva. Olha só. Então, as ondas de energia carregadas de força viajam no rumo do que objetiva. Ao órgão que vai ferir. E conforme a sua qualidade, positivo ou negativo, potencializa ou desconecta os núcleos do corpo intermediário perispírito, resultando em incapacidade de saúde ou receptividade a doenças. E aqui ela já começa a dar forma. Para o tentame do reequilíbrio e bem-estar, a interiorização do ser e o pensamento carregado de amor constituem os valores que reparam as engrenagens supersensíveis. O organizador biológico é o perispírito, restabelecendo-lhe harmonia e, no caso psíquico, refazendo os campos nos quais se movimentam os neuropeptídeos e outras células nervosas. Os neuropeptídeos estão no nosso cérebro, meus irmãos. Neuropeptídeos, aqueles que são responsáveis pelos transtornos mentais. Todo conflito procede do ser que pensa, do direcionamento das suas aspirações, das suas atitudes próximas ou remotas. Próximas ou remotas. Então eu venho com a cara das vidas passadas. Não tem como escapar, meus irmãos. Nós já sabemos isso. Ali no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas anteriores das aflições e causas atuais. Por isso que tem criança com depressão. Todos nós conhecemos casos. Né? Ademais, em se considerando os campos de força e afinidade que existem no universo, o indivíduo sintoniza também. Olha o que ela está trazendo aqui. Com os equivalentes ao seu teor vibratório, tornando-se hospedeiro de mentes e seres enfermiços que pululam na psicosfera do planeta, ou seja, enxameiam, já desencarnados, que passam a exaurir-lhe as forças
por osmose espirituais, conhecido como obsessão, assim como pelas correntes mentais que se exteriorizam das demais criaturas, em cujo círculo se movimenta. Então, ela coloca a obsessão junto com a frequência mental que eu escolho para manter a minha mente a maior parte do meu dia. Não à toa, meus irmãos, o Cristo disse: vigiai e orai. Não à toa. Não à toa. E aí ela faz: nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual ao ser humano, autor do seu próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. Então, o problema é meu. Meu. E aí ela fecha o texto dizendo: introspecção, alegria e reflexão, cultivo de ideias superiores, oração constituem terapias avançadas, com seus efeitos vibracionais positivos, em favor de quem os mantenha, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Então, meus irmãos, eu preciso seguir esse roteiro se eu quero ter saúde. É o que dizem os amigos espirituais. É o que nos recomendam os amigos espirituais. É aqueles que vêm dos planos elevados orientar a humanidade para a aquisição de novas posturas, meus irmãos. Algum questionamento aqui, meus irmãos? Dúvidas? Obsessão? Comentários? Então, a gente pode dizer que o teu pensamento, os teus sentimentos, eles atraem o teu, vamos dizer assim, o teu hospedeiro da mente. Né? Perfeitamente. A tua sintonia, naquele momento, está atraindo um obsessor que suga tuas energias, que te ajuda a baixar a tua vibração cada vez mais e não te deixa ir para frente. Não te deixa dar o primeiro passo. Exatamente. Como é que eu combato isso? Ô Marcelo, Fala, João. a colocação do Cristiano é interessante, mas eu acho que ela não é tão direta assim, né? Acho que nós, com a nossa mente, nós vamos vibrando, produzindo, armazenando. Para daí, aos poucos, nós vamos usufruindo daquilo que nós armazenamos. Então, no caso, vamos pegar o exemplo aí do obsessor. A obsessão não é se eu vibrar assim, eu atraio o obsessor. O obsessor é uma questão de um tempo de vibração minha para acumular e atrair. Ou é um período que eu deixo ele ir dominando e influenciando até virar obsessão. São acúmulos de situações, de pensamentos, de vibrações que causam a doença ou atraem aqueles espíritos inferiores, né? É aquela questão, meu pensamento, no meu caso, eu tenho uma prateleira, eu vou guardando o alimento. Se eu botar alimento ruim, quando eu precisar, eu busco alimento ruim. Se eu guardar alimento bom, quando eu precisar, eu tenho alimento bom. Isso. É boa essa comparação aí. É boa. A questão é a seguinte: aonde é que eu estou com os meus pensamentos e sentimentos a maior parte do meu dia? A maior parte do meu dia. Ah, não, eu vou para o trabalho, dou porrada, brigo, luto, concorrência desleal, faço escambau,
mas de noite eu vou para casa e rezo. Não vai adiantar, porque a maior parte do meu dia eu passo desequilibradamente. Tá certo? Mais comentários? Aqui é uma pergunta aqui, que é o Leandro. Vamos lá. Estão me escutando? Sim? Boa noite a todos. Só não consigo ligar aqui o vídeo, que não está ativando aqui a câmera. Bom, essa distonia ali que você comentou sobre as doenças, né? Essa distonia ela pode ser programada e como eu consigo diferenciar se essa distonia ela pode ser uma programação, uma expiação ou algo que eu gerei nessa minha encarnação? Como que eu posso diferenciar isso? Boa pergunta. Eu voltei aqui, ó. Distonia significa o seguinte: como é que eu me comporto quando eu estou em sintonia com a lei divina? Quando eu estou em sintonia, que é o contrário da distonia, quando eu estou em sintonia com a lei divina, eu me comporto aqui como diz a Joana de Ângeles, ó. Interiorização do ser, pensamento carregado de amor. Assim eu estou em sintonia. O contrário disso é distonia. Aqui em cima do texto diz assim, ó. Onde é que está aqui? Onde é que ele fala em distonia? Aqui, ó. Na raiz, portanto, de qualquer enfermidade encontra-se a distonia, ou a falta de sintonia do espírito com a lei divina, que deixa de irradiar vibrações harmônicas, rítmicas, para descarregá-las com baixo teor. Então, quando é onde eu tenho as preferências dos meus pensamentos, Leandro. Por exemplo, eu agora de noite, eu terminei aqui o estudo, eu vou ver um filme de guerra, vou ver o Velozes e Furiosos, vou ver o MMA. Poxa, esse gosto, ele provoca uma vibração de baixo teor. Que se for a maior parte do teu tempo nessa frequência, tá aqui, ó, geradora de doenças. Percebe? Meus irmãos, o mundo está doente. E a causa é essa aqui que nós estamos vendo, ó. É a falta do alimento da alma. Falta do pão da vida. A maioria das pessoas está preocupada com o pão do corpo físico. Depois, mais na frente, num texto do Kardec, ele vai dizer que a maioria não está preocupada com a vida espiritual. Nós vamos chegar daqui a pouco ali, tá, Leandro? Boa pergunta, Leandro. Consegui responder? Na verdade, eu ainda fiquei com dúvida. Com relação, vou ser mais claro, com relação a uma doença. Eu tenho uma doença física, ela pode ser programada. E se eu tenho uma programação para essa doença, eu posso atenuar ela? Pode. Posso atenuar ela? Pode. Isso a gente tem visto na literatura de forma bastante ampla. Eu posso, por exemplo, eu venho com uma programação de ter um câncer. Mas, durante a minha vida, eu por alguma coisa, eu entro aqui, ó, num trabalho de elevação moral e renovação espiritual, parto para a prática do bem, me inscrevo em alguma entidade qualquer que seja para trabalhar pela caridade e vou começando a quitar débitos. Eu posso não ter um câncer tão agudo, posso até nem ter um câncer, porque o karma ele é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico. Os espíritos dizem o seguinte para a gente: quando você dá um passo na direção de Deus,
a misericórdia divina entra em ação imediatamente. Deus dá 1000 passos em sua direção. Aquela parábola do filho pródigo, ela tem, né? Quem lembra o filho cansado daquela vida mundana, de eu vou voltar para a casa do meu pai, chega, não aguento mais. Então, Jesus relata que ele está caminhando e quando ele entra nos domínios do pai, ou seja, ele volta, né, para o plano espiritual, volta para a casa do pai, para sintonia com a lei divina, o pai vê ele, o que o pai faz? O filho está caminhando. O pai vai correndo na direção do filho e abraça o filho. E manda trocar a roupa dele, e manda trazer um anel, e manda matar o terneiro cevado. Qual é o significado simbólico disso? É a misericórdia divina quando tu resolve mudar e entrar num trabalho de elevação moral, de renovação espiritual do ser humano. Percebe, Leandro? Caso contrário, Leandro, guarda um pouquinho essa pergunta, porque nós vamos explicar a causa da dor aqui na frente, logo, logo. Tá? Vamos, no decorrer do estudo, a gente vai construindo essa resposta melhor aí, tá? Pode ser? Pode já, beleza. Beleza. Mais alguém? Então, vamos lá. Aqui nós vamos, então, saindo do plano espiritual, voltamos para o mundo. Por que nós estamos estudando isso, né, meus irmãos? Por que nós estamos estudando? Por que esse assunto está na nossa pauta? Né? Porque o transtorno mental hoje é um problema de saúde pública. É uma pandemia. Olha aqui, ó. A Organização Mundial de Saúde afirmou em 2018 que a quantidade de casos de depressão cresceu 18% em 10 anos, e até 2020 será a doença mais incapacitante do planeta. Isso foi falado há 2 anos atrás. Olha a situação que a gente está hoje. Aqui está o quadro, meus irmãos. Este quadro eu peguei de um médico, psiquiatra. Transtorno de humor é a depressão. É o maior volume. Maior quantidade de casos. O segundo maior quantidade de casos é transtorno por uso de substância psicoativa. O que é substância psicoativa, meus irmãos? Quem sabe? O que é substância psicoativa? Droga. Bebida. Drogas. Maconha, cocaína, crack, etc. O que mais? Bebida. O maior deles. O que mais transtornos traz às famílias? Álcool, meus irmãos. Alcoolismo. O alcoolismo é, hoje, junto com as outras drogas, mas o alcoolismo é o destaque, o segundo maior causa de transtornos mentais e suicídio. Os médicos da Associação Médico Espírita Brasileira, são psiquiatras espíritas, eles recomendam expressamente: não tenham bebida, vocês são espíritas, não tenham bebida em casa, não bebam na frente dos filhos. Recomendam a gente tirar esse vício, os médicos. Bom, depois, esquizofrenia, transtornos de personalidade. Tem uma variedade de transtornos de personalidade, meus irmãos, impressionante, vocês nem imaginam. Isso aqui é um transtorno de ansiedade, transtorno de ajustamento, transtorno de espectro autista, transtorno obsessivo compulsivo. É esse pacote de transtornos mentais, tá? É um pacote. Então, olha, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, lançou nacionalmente Setembro Amarelo, meus irmãos, mês de prevenção do suicídio. Então, aqui no Setembro Amarelo, tem palestras a semana inteira. O CVV aqui, o Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade nacional,
ligado aos samaritanos, que é uma entidade mundial de prevenção do suicídio. Então, há muita gente envolvida nessa questão, meu irmão. Muita gente. Muita gente. Aqui, então, eu vou trazer, então, a questão da depressão, a origem da depressão. Joana de Ângeles, livro Vitória contra a Depressão, causas da depressão, meus irmãos, tá? E ela coloca depois um pacote completo de transtornos mentais, tá? Vocês vão ver. Então, nós vamos trazer esse texto. Perguntas com relação a esse aqui? Comentários? Tudo certo? Vamos lá. Então, comenta, Joana. Apresentando-se em caráter pandêmico, essa palavra a gente agora sabe o que é. É no mundo inteiro. A depressão devasta os mais variados segmentos sociais, arrastando verdadeiras multidões ao terrível distúrbio de conduta, apresentando-se como decorrência de problemas fisiológicos, hereditariedade, enfermidades infecto-contagiosas e suas sequelas, golpes que produzem lesões cerebrais, como também de natureza psicológica, ansiedade, medo, solidão, angústias por perdas de diversas expressões, luto, vem recebendo o melhor contributo da ciência e da tecnologia, sendo de difícil erradicação pela facilidade com que se apresenta em recidiva constante. Recidiva é volta, né? Volta. Tô bom, volta a depressão. Melhorei, volta. Quando tudo parece harmônico e saudável. Por que será que volta? Então ela vem desde o transtorno depressivo infantil ao juvenil, ao adulto e ao senil, manifesta-se também nas fases pré-parto, pós-parto, como igualmente psicoafetiva, né, afetividade. Briguei com meu marido, fiquei doente, depressão. Sazonal, unipolar. Unipolar é ou tristeza ou agressividade. Bipolar, ora tristeza, ora agressividade. Com as alternâncias de humor, não poucas vezes avançando para transtornos psicóticos mais graves, com aflitivas alucinações. Pronto. Aqui ela fechou o pacote, botou todo mundo naquele quadrinho que nós olhamos ali. Aí ela diz assim, ó, aprofundando-se, porém, a sonda investigativa a respeito deste cruel distúrbio comportamental da área da afetividade, a doença se exterioriza em razão do doente, que é sempre o espírito reencarnado, em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Delitos, meus irmãos, é escolhas equivocadas, né? Essa palavra parece que a gente fica assim, né? Delito, sou um criminoso. Escolhas equivocadas, né? Deste modo, quase todas as terapêuticas da atualidade, contribuindo para o reajustamento das neurocomunicações, mediante os medicamentos eficientes, olha aí, ela está recomendando medicamentos, assim como de incontáveis propostas de libertação do paciente, devem ter em vista sempre a recomposição moral e espiritual do mesmo. Então, veja, meus irmãos, o remédio, as terapias da ciência, como incontáveis propostas de libertação, todas devem ter em vista a recomposição moral e espiritual do paciente. E ela diz o seguinte: a depressão é a doença da alma que se sente culpada. E não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo ser tratado. Em consequência, no cerne da sua origem, ou seja, no espírito.
Comentários? Pô, tá claro, né, meus irmãos? É isso que eu digo. Espírito superior, ele é sintético e claro. Puxa, eu peço desculpa de não poder... Eu tentei resumir o máximo, mas, sabe, puxa, tem frase que se tu tirar, tu reduz o entendimento, né? Olha aqui, ó. E aí ela volta com a questão da obsessão de novo. Além de todos os fatores que desencadeiam, ao Espiritismo coube a nobre tarefa de demonstrar que também existem outras causas, as de natureza espiritual, contribuindo para o surgimento e manutenção da problemática área da saúde, que se traduzem como transtornos obsessivos de grave incidência. Lá vem a obsessão de novo. Tá certo? Olha onde é que a nossa frequência coloca a gente, na companhia de quem e as consequências que tem isso. E ela diz assim, ó, podemos mesmo asseverar é afirmar com muita convicção que na maioria dos transtornos depressivos a causa apresenta-se como de natureza espiritual ou após desencadeada pelos fenômenos orgânicos, psicológico ou fisiológico, torna-se mais complexa em razão da influência perniciosa destas personalidades desencarnadas. Então, onde tem transtorno mental, meus irmãos, poderá haver obsessão. E ela assevera que na maioria dos transtornos depressivos há obsessão. E aí ela vem dizendo que, havendo constatado esta psicogênico respeitada, olha como ela trata, que facilita o diagnóstico da problemática, o Espiritismo também oferece o grande contributo terapêutico para a sua solução, tendo como base os ensinamentos de Jesus Cristo, o médico por excelência, cuja vida é o mais belo poema de amor e de sabedoria que a história conhece. Neste particular, o Espiritismo apresenta seu arsenal de socorros. Como de início, o esclarecimento do paciente, a fim de que adquira consciência de responsabilidade, dispondo-se a recuperação a esforço pessoal, sem o mecanismo passadista de transferir para outrem o que ele deve realizar. Puxa vida, né, meus irmãos? Olha aí, ó. Então, a primeira coisa é o esclarecimento. Palestra, meus irmãos. Conversa fraterna. É a primeira coisa. Logo depois, o empenho para conseguir a própria transformação moral para melhor, no que irá contribuir para amainar o ódio. Olha aqui, ó, tratamento de todo mundo. O ressentimento das suas vítimas de ontem, que, sensibilizados pela sua mudança de comportamento, resolverão por deixá-lo entregue à sua própria sorte. Olha que coisa. Está aqui, então. Então, primeira coisa, esclarecimento. Segunda coisa, estudar, autoconhecimento, escola de aprendizes, reforma íntima, sei lá. É o arsenal que a nossa casa ou outra casa qualquer tem. E aí ela segue. Em seguida, o hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, das leituras edificantes,
dos diálogos que enriquecem o ser interior. Não é conversa mole, não é papo furado, é diálogos que enriquecem o ser interior. E ali, ó, a nossa querida fluidoterapia, passes e água, desobsessão sem a sua presença. Aqui está o roteiro completo. Então, pronto, meus irmãos, a gente podia acabar a reunião aqui. Acabou o estudo. Pronto, está tudo aqui. Né? Aí, está tudo aqui. Pronto. Esse é o fecho da Joana. Tá? Comentários. Uma pergunta para vocês. Olhando agora os nossos assistidos, né, meus irmãos? Nós temos... eu não vou citar nomes, porque a gente está gravando. Está gravando, né, Vera? Sim. Estão gravando para os irmãos que não conseguiram, né, vir, olharem e também, né, refletirem. Mas, meus irmãos, nós temos pessoas que vão na nossa casa há anos tratando de depressão. Convida para vir escola. Não. Não é. Não tem jeito. Né? Ou mesmo, a gente trabalha algumas doenças em algumas pessoas. Tem criança que vem fazer tratamento que não vai na evangelização. Os pais não vão na palestra. Vem, toma o passo e vai embora. Então, pelo roteiro que ela oferece, adianta? O nosso serviço faz sentido? Né? Ela propõe o roteiro. Primeiro, esclarecimento do paciente. Né? Então, conversa fraterna, no meu ponto de vista, de palestra. Depois, ele assumir a disposição de recuperar-se, reforma íntima, hábito saudável de oração, bons pensamentos, aí sim a fluidoterapia e a desobsessão, se for o caso. Esse é o roteiro. Esse é o roteiro. Né? Tem assistido nosso, meus irmãos? A gente aí, vamos refletir, né? Tem assistido nosso que chega no dia da assistência espiritual, quarta-feira, que a gente convida, vem para a palestra, vem para a irradiação, participa, né? Porque, poxa, a equipe está aqui, está todo mundo junto, depois tem o passe à distância. A pessoa não pode, não posso hoje, tenho um compromisso, preciso ir aqui ou calcular. Mas o cara está em tratamento de depressão? E o trabalho da assistência espiritual é quarta-feira, 19h15. Acaba 8h30 da noite, é 1h e pouco. Percebe? Então, se a pessoa não se dispõe à recuperação e esforço pessoal, o que a gente vai fazer? Dá para tentar ajudar? Ela não se dispõe. Quando tiver tempo eu vou. Hoje não dá. Tem outro programa hoje. Enfim, né? Então, a gente ouve tanto isso. Comentários. Eu gostaria de fazer. O senhor começou antes, logo no início, falou assim, ó, que não foi à toa que Jesus falou vigiar e orar, né? E vigiar e orar, ele não é só naquele momento de dificuldade ou algum momento qualquer. Ele é constante. É uma constante. Esse empenho para conseguir a transformação moral para melhor, que está escrito ali, que é a nossa reforma íntima, ela não é só na segunda-feira ou só na quarta-feira. Ela é uma constante, ela precisa ser dentro da casa espírita, ela precisa ser dentro da tua casa, ela precisa ser no teu ambiente de trabalho. E isso parece que hoje, eu falo por experiência própria, infelizmente, às vezes parece que a gente não consegue seguir esse caminho. E eu entendo que muitas pessoas acabam não indo na palestra, não fazendo, porque isso demanda um esforço. Isso demanda um esforço. A partir do momento, eu até tinha comentado numa aula na segunda-feira, não sei se foi nessa ou na outra, que esse esforço, ele assim, ó, ele chega uma hora que às vezes parece que até tu cansa um pouco, mas a partir do momento que tu atinge o teu objetivo,
aquilo acaba se tornando uma rotina. É muito fácil tu manter os bons costumes, tu manter o hábito de ter o evangelho no lar, mas parece que realmente no começo, quando realmente a pessoa não dá certo, a pessoa acaba, o caminho dela acaba se tornando dificultoso, e realmente é um empenho que a gente tem que fazer. Ele é um empenho constante, então é vigiar e orar, mas é 24 horas por dia, né? Em qualquer momento, né? Ainda mais para nós que estamos estudando isso, que estamos praticando, que estamos tendo acesso à doutrina, né? Babi, me lembrei, no livro Boa Nova, tem o Oração Dominical, e Pedro pergunta para Jesus: mestre, quantas vezes devemos orar ao dia? E Jesus responde assim: Pedro, devemos, como é que ele diz? Devemos desenvolver o hábito da prece em nossas vidas como a respiração. Andréia, por gentileza, tira o teu microfone, que tem um martelo aí no fundo, por favor, Andréia. Rosa, eu acho que é, né? Por favor. Andréia Rocha. Obrigado. Então, devemos... Por que ele fala isso? Por que eu devo cultivar o hábito da prece como a respiração? Para eu estar sintonizado sempre com os bons espíritos. Para eu me livrar dessas más companhias. Porque são essas más companhias que dizem para mim: não vai lá não, que nada, para quê, bobagem, não perde teu tempo, tem coisa melhor para fazer, deixa para outra hora. E cria obstáculos para você desistir da tarefa. Percebe? São essas companhias que ela descreve, que a gente precisa ter consciência disso, meus irmãos. Que a gente pensa obsessão, não. Obsessão é só com os outros, né? E aquele cara que chega torto na casa espírita, assim, falando... Não é isso. Não é só isso. Né? Então, é muito mais amplo. Muito mais amplo. Conforme apresentado. Marcelo. Diga. O roteiro que você apresentou ali, que você mostrou há pouco, da Joana, esse roteiro, ele acentua ou ele vem ao encontro daquela frase, né? Faz a sua parte que o céu te ajudará. Perfeito. Se eu não fizer a minha parte, se eu não tiver interesse, não tem como o céu me ajudar. E o José Carlos de Luca, no livrinho aqui, ele tem uma frase muito interessante, que diz o seguinte, ó: sem a sua vontade firme e decidida, Deus nada poderá fazer em seu favor. Perfeito. O Marcelo, em relação à tua pergunta no começo, sobre os assistidos, eu vejo que essa questão da gente toda semana pedir para eles participar do passe, responder o questionário, e eles não vivenciarem com seus olhos o passe, faz com que eles fiquem muito, não sei se a palavra seria descrente, né? E aí, para aquela questão da transformação de quem tem a depressão, fazer a mudança, fica difícil, porque ele quer ver resultado, e o resultado, ele é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? E como ele não vê o resultado, eles, às vezes, estão com o corpo ali, mas não estão com a mente, não estão em oração, não estão com aquela questão de fazer a mudança. Então, é um trabalho
bem mais amplo do que a gente imagina, e para o próprio assistido, né? Na quarta-feira, quando eu fiz uma conversa fraterna com aquela moça cadeirante, mexeu muito comigo, por exemplo. E eu fiquei o tempo todo tentando manter a mente positiva, em oração, porque eu estou passando uma situação na família não grave como essa menina, né, da cadeirante, mas no mesmo caminho. Então, assim, tu fica pensando o que pode se fazer? Ah, fazer oração. Aí tu mantém o teu pensamento positivo, para não ter obsessão, manter teu pensamento positivo, para não cair negativamente. Não é fácil quando tu vivencia isso. E o depressivo é exatamente isso. Ele não vê resultado como ele gostaria de ver, e aí ele vai levando, né? Vai, e aí não vê o passe. Eu entendo assim que para eles é bem difícil essa, porque tu lê ali no papel essa apresentação toda da Joana, tem que ter muita determinação, muita vontade de querer mudar. E o depressivo falta isso, né? Eu vou dar minha opinião aqui que eu tenho sobre os atendimentos. Todos estão me escutando? Sim. Ok. Bom, acho que a gente não dá para generalizar, né? Acho que cada depressão tem um fator específico, né? Cada pessoa tem uma particularidade, né? E a gente vai estudando sobre as doenças e a gente bate na questão de pensamentos, né? Então, o nosso cérebro, nossos comportamentos como se fosse um software, né? A gente tem uma programação, né? Porque nas crenças, né, que a gente tem, né, que a gente acredita, e muitos fatores que talvez possa desencadear aí uma depressão, existem vários fatores, né? Mas e alguns que esses são autossabotadores, né? Como, por exemplo, não dar continuidade, né? Isso às vezes são fatores inconscientes no cérebro da pessoa, que muitas vezes nós, nas casas espíritas, não trabalhamos isso. Porque a gente, né, por mais que a gente fala da oração, né, enfim, né, fazer o passe, mas é interessante a gente também pensar nessa questão de a pessoa ter uma base mental para que ela consiga não se sabotar naquilo que está fazendo bem, né? Que é uma coisa muito mais profunda. Como que eu não vou me auto-sabotar numa coisa que vai me fazer bem? Tem uma raiz profunda disso, para a pessoa não estar fazendo isso. Se o equilíbrio do ser humano é através do pensamento, né, do que ele faz, mas se ele não está conseguindo fazer o básico, existe uma raiz profunda para isso. E o que é essa raiz profunda? Aí, cada pessoa, existe um universo que ocorreu isso. Daí a gente trata vidas passadas, trata a vida presente, mas a pessoa tem que ressignificar isso. Então, às vezes, talvez a gente não enxerga de uma maneira global, assim, a questão da doença, que não é uma coisa bem específica, né? Cada pessoa tem um universo, né? E a gente trazer para uma nossa realidade, que a gente está com saúde, né? A gente talvez não sabe entrar, se colocar realmente no lugar de uma pessoa que tem uma depressão, por exemplo. Por exemplo, na minha família, teve uma pessoa que realmente ela chegou no fundo do poço e não conseguia sair mais do quarto. Ela tinha medo de abrir a porta do quarto. Como que a gente vai chegar, né, para poder ajudar uma pessoa que não consegue sair da cama? Então a família precisa ajudar, Leandro. Sim. A família precisa ajudar. A pessoa não sai sozinha dessa situação. A família tem que pegar, levar no médico, levar na terapia, começar por isso. Não sai sozinho, não sai. Agora um exemplo. Por exemplo, se a pessoa não tem dinheiro para pagar uma terapia, para fazer uma reprogramação mental, por exemplo, uma ressignificação disso, a Casa Espírita também, nós temos colaboradores que também ajudam isso, né? Será que não seria interessante a gente tentar abordar mais esses assuntos e, né, estudar mais sobre isso, quem sabe haver uma questão para refletir. Porque se existe pessoas desistindo dos trabalhos, trabalho da Casa Espírita, que é, né, trabalho energético, espiritual,
a gente poderia, né, quem sabe, estar melhorando nesse sentido, na questão do pensamento. Que abordagens poderíamos ter que poderia ter uma efetividade, né, a pessoa ter mais recursos mentais para conseguir dar continuidade no tratamento. Entende? Boa questão essa. Gente, vamos ver agora o que Kardec trouxe. O que o Kardec trouxe para depois a gente ver a dor, o processo da dor. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Leandro, essa é uma questão boa, tá, Leandro? Questão boa para a gente refletir. Vamos anotar isso aí. Olha aqui, ó. Ô, Marcelo, só um pouquinho. Diga. Só um pouquinho. Paulinho vai falar. Marcelo, tu está me ouvindo? Perfeitamente. Eu só queria colocar uma coisa aqui a respeito dessa discussão anterior, que a gente não deve se esquecer, nós não devemos nos esquecermos de que esses equilíbrios mentais, que sejam de ação, ou de afetividade, da atenção, da memória, né? Como as características clássicas que nós conhecemos, como a esquizofrenia e as parafrenias, né? Essas oligofrenias, as paranoias, as psicoses, as neuroses, onde entram essas múltiplas expressões como aí a depressão, elas são perturbações, principalmente de leis morais que nós espíritos encarnados trazemos. E que até Kardec fala também que precisam ser tratadas de uma forma mista, tanto espiritual quanto física, né? E esse tratamento físico... Saiu o som. Tá mudo, dona Regina. Caiu? Caiu, Regina? Não, tá mudo, dona Regina. Saiu o som do Paulinho. Está ouvindo? Agora voltou. Então, só queria colocar que é importantíssimo a gente fazer o tratamento, tanto o tratamento médico quanto o tratamento espiritual, né? A coisa tem que andar em conjunto. Perfeitamente. Sozinho, quem tem depressão, sozinho não consegue. Não consegue. Tem que descobrir a causa, né? Principalmente aquelas causas que a gente já viu agora aqui no começo, né? Que são as viciações, né? Descobrir a base, a causa básica, para depois, então, fazer esse tratamento no centro espírita. Era isso. Ok. Eu tenho aqui alguns quadros só para reforçar o que apresentou a Joana. Aqui do Kardec, ó, pergunta: como fugiremos das influências dos maus espíritos que pululam em torno de nós por toda parte, se insinuam sem serem vistos? Kardec responde, os espíritos respondem, na verdade, né? O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos combinam pela semelhança de suas naturezas, pois dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Aqui o Manuel Filomeno de Miranda, que é outro desses grandes instrutores das obras complementares com Divaldo Franco,
neste livro Sementeiro da Fraternidade, diz o seguinte, ó, seja, todavia, qual seja o recurso utilizado no socorro ao padecente do flagelo obsessivo. Somente o obsidiado pode oferecer o indispensável requisito para a sua própria saúde, reforma íntima. Sem reforma interior, diz ele, inóculos, negativos, sem produtividade, redundam quase todos os socorros. Olha só isso aqui, meus irmãos. Sem reforma interior, aquilo que João disse, ajuda-te e o céu te ajudará. Os espíritos superiores nos afirmam com toda... Até achei muito firme essa frase dele. Nossa, né? Meteu o dedo no nariz, né? Sem reforma interior, inóculos. Ou seja, não adianta nada. Negativos. Sem produtividade, ou seja, perda de tempo. Redundam quase todos os socorros. André Luiz, o processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguido ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Aí o cara não tem tempo. Hoje eu não posso, tenho um compromisso, tenho isso, tenho aquilo, tenho sei lá o quê. Então, né? Tá aí eu acho que os grandes espíritos. Diga. Esforço e vontade são as palavras-chave, né? Participação do assistido. O primeiro trabalho do ano que vem que eu vou propor, e aí já, se alguém se candidatar, é como deve proceder o assistido no serviço de assistência espiritual na quarta-feira. Qual é a atitude dele, como é que ele deve se comportar. Eu tentei esse ano, mas a turma aí está meio apurada, não deu certo, vai ficar para o ano que vem esse estudo, tá, meus irmãos? Outrossim, diz a Joana de Anjos, o hábito da oração e o cultivo de pensamentos dignificantes são o coroamento do processo curativo para o encontro com a paz e a saúde. E aí ela diz assim, ó, curar significa elaborar novas criações mentais, transformar as vibrações dos sentimentos, renovando e reorganizando a malha perispiritual. Então, são as minhas criações mentais e os meus sentimentos que me vão curar, meus irmãos. E aqui vem ela. Opa, o que aconteceu aqui? Espera aí, meus irmãos. Caiu? É o slide que ele quer botar ali, alguma coisa, então eu sei como ele quer. Olha o que diz a Joana de Anjos aí, ó, fechando com o Paulinho. A depressão deve ser cuidada por especialistas na área da psicologia, da psicanálise ou da psiquiatria, conforme se apresente o torpe fenômeno. Ela recomenda que a gente use o arsenal completo. E diz mais, a depressão é rude prova para o espírito, que a deve enfrentar com galhardia, recorrendo ao arsenal terapêutico da medicina e do espiritismo, que ela listou ali no primeiro texto, né, meus irmãos? Tá certo? Então, aqui, ó, corroborando o que disse o Paulo Pamplona, tem que usar o arsenal completo. Não dá para abrir mão de nada, meus irmãos. A situação é muito séria. Né? Por que é séria? Por causa disso aqui, ó. Nós estamos falando de 11 mil suicídios no Brasil e 800 mil no planeta, crescendo. Pelo menos só a vida, né?
né? Marcelo, Oi. Quem falou? eu Diga. estava aqui pensando e ouvindo todas as opiniões, né? Eu me lembrei de várias coisas que eu já li, que eu já ouvi, né? Dos especialistas e de muitos que se dedicam ao estudo dessa matéria. Jesus curava as pessoas e muitos deles voltaram a ficar doentes, né? Traz água. Não assimilavam as condutas e as posturas, né, que eles deveriam modificar, né, para poder seguir em frente sem a doença, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso. E assim, como todos nós, o Marlon Reikdal diz que muitas dessas doenças, principalmente a depressão, né, não é uma doença que tu adquire nessa encarnação. Tu já vem com ela, às vezes, de muitas encarnações. Isso. Né? Então, assim, se tu chega nessa aqui, nesse ponto que tu recorreu a um centro espírita, que tu foi ao médico, ou que está sendo indicado para ti que vá ao médico, então tu está tendo a oportunidade, viu, Leandro? Isso é uma coisa bem importante a gente pensar. De começar nessa encarnação, definitivamente a tua reforma íntima. Pelos todos os tratamentos que estão à disposição para tu começar. Né? E o espiritismo entra com essa parte moral, que é super, e como as minhas crianças, hiper mega importante, né? Para tu realmente embasar todo o teu tratamento, mas o outro é fundamental também. Né? E não é nessa encarnação que tu vai te curar. A tua construção interior, essa construção desse tal mundo de Deus que tu tem que fazer dentro de ti, é tu que vai construir. Né? E não é numa encarnação. Não é numa encarnação que tu vai fazer tua reforma íntima e sair daqui perfeito. Né? Então, Leandro, essa tua preocupação é super importante. É fundamental, só que a milagre não existe. Né? A gente se faz o possível e se coloca à disposição o que a gente pode colocar. É importante que nunca se prometa nada. Curas, por exemplo. Né? Acho que não está ao nosso alcance prometer, mas fundamental é deixar a pessoa segura que ela pode começar a dar passos no caminho de mais luz, de mais clareza, de mais segurança, para ela fazer a própria reforma íntima dela. Essa vontade ela pode conquistar se ela não tem nenhuma, através das nossas sugestões, aí, do nosso estudo, do nosso passe, da coragem que a pessoa recebe aí. Porque foi muita gente já que a gente já passou pela mão da gente, né? E que eu presenciei isso, que voltaram lá para agradecer, né? Em função do desencarne, que foi um desencarne mais tranquilo, mais confiante, onde ela tinha recuperado uma certa cura espiritual antes de ir embora. Né? Então, eu acho que tudo tem que se valorizar, cada um valorizando o seu pedaço. Né? E a gente precisa saber disso. Né? E a reforma íntima da gente hoje, ela precisa começar e continuar por muito tempo, para as nossas outras vidas. A gente já tem que ir com o caminho andando para outra vida. Porque não é nessa que a gente vai sair daqui com tudo certinho. A gente não vence o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, numa encarnação só. Isso a gente precisa saber. Né? E precisa encarar isso como uma realidade. Né? É isso aí. Ok. Então, o doutor Alberto Goraieb, que é um médico espírita, psiquiatra, afirma que os transtornos depressivos potencializam o suicídio, isso a gente já sabe, e que cada morte impacta 6 pessoas da família que ficam desesperadas, com complexo de culpa e também deprimidas. Aqui, eles dizem que 90% dos suicídios podem ser evitados e que 75% das vítimas de suicídio falam e dão sinais
da sua intenção e sua dor. Elas dizem, a minha vida não aguento mais, a minha vida não vale a pena, não vale mais a pena. Eu estou querendo desembarcar, não vai dar mais. Meus irmãos, quando você ouvir isso, você diretamente diga, tu está pensando em se matar? Pode falar. Não faz de conta que tu não ouviu. Porque é isso que ela quer. Ela quer uma abertura para desabafar. E deixa a pessoa falar. Isso não sou eu que estou recomendando, são os médicos. Os médicos da AME Brasil. Então a gente precisa quebrar esse paradigma de dizer não é comigo. É comigo. É com cada um. Porque a pessoa está dentro da tua família. E um alcoólatra, um que está drogado, que está doente de transtorno mental, esquizofrênico, qualquer coisa, a família adoece junto. Todo mundo fica doente. E a gente precisa se ajudar um ao outro. Não escapa, não tem jeito. Tá, gente? É a Olha, esperança, né, Marcelo? É a esperança que tu precisa dar para as pessoas. E isso todo mundo pode fazer. sozinho não sai. Tá, exato. Não sai. Tem que pegar pelo braço e levar no médico. Pegar pelo braço e levar na casa espírita. Tem que levar. Senão não vai. Não vai, não consegue. Essa questão do suicídio, como a gente deve se comportar diante de uma pessoa que diz eu quero me matar, também tem um estudo que deveria ter sido feito esse ano, mas não deu tempo, vai ser no ano que vem. Como é que nós vamos tratar disso? Nós temos esse material de estudo, tá? E aqui, então, seja da família e dos amigos, é muito difícil. Não tem como sair, meus irmãos. É comigo. É na minha família, é o meu amigo, eu estou ali do lado, vai lá, amigo, estou aqui, dá trabalho, dá angústia, tu vai perder teu trabalho, tu vai perder tuas horas de lazer, mas é para salvar vidas, meus irmãos, salvar encarnações. E aqui, ó, a pergunta é, eu vou dar uma acelerada, porque senão a gente não vai terminar. Eu quero mostrar a questão da dor ali já. Aqui, ó, Livro Obras Póstumas. Segunda parte. Regeneração da humanidade. Kardec tem uma psicografia de um espírito que ele guardou, porque isso, meus irmãos, é uma psicografia de abril de 1866. Kardec desencarna 3 anos depois. E ele não publicou na Revista Espírita essa. Ele guardou. Estava guardado. E aí, os dirigentes da Sociedade Espírita de Paris colocaram no Obras Póstumas. E ela é assim, ó. Eu vou dar uma resumida, porque eu quero ir direto no ponto que interessa. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos, como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, e decorrem de sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porque nenhum vereis, e os que vos anunciarem estão enganados. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que descobrireis. Vou pular. Vou pular para a gente, senão não vou conseguir terminar. Não acrediteis no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir. E não será destruída. Tem gente que pensa que vai acabar o planeta. Não vai. A humanidade, entretanto, chegou a um dos seus períodos de transformação e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. A gente já sabe, né? De mundo de expiação, a Terra se mudará um dia para mundo ditoso. Olha aqui, meus irmãos. E onde é que está a regeneração aí? Né?
Ele pulou um, e habitá-lo será uma recompensa em vez de ser uma punição. Então, na verdade, a regeneração é um estado intermediário para o mundo feliz, né? Eu vou pular esse aqui e vou aonde interessa. Aqui. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, e a resistência que virá a opor mascarará por meio de terríveis lutas o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados, correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um senhor de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. Meus irmãos, olhem em volta no planeta. Pandemia, migrações em massa da África para a Europa, da África para os Estados Unidos, do Haiti, da Venezuela, da Bolívia para o Brasil. Migrações em massa. Vocês têm dúvida que está havendo uma renovação do planeta? Continuando, e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição do modo de viver, a destruição dos status quo, ou seja, das coisas como são. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. Não é isso que está acontecendo? Meus irmãos, eu trabalho no CVV também. Eu vejo isso sempre. Aí ele diz, a loucura, meus irmãos, a loucura, lá em 1866, a gente traduz hoje como os transtornos mentais. Jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Meus irmãos, tem gente doente de transtorno mental que vegeta, não consegue fazer nada, não trabalha, vive isolado, liga para o CVV, reclama da vida, chora e, puxa, eu ouço isso. E aí ele coloca, são esses os verdadeiros sinais do tempos. Esses são os verdadeiros sinais dos tempos, meus irmãos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Eu vou pular esse. E ele fala da geração que chega. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Essa que vai chegar, porque é a troca. Sai o espírito que está aqui e entra um bom espírito. Entende, meus irmãos? Então, a fé inata em Deus será uma das características distintivas da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortifica, que os une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. Meus irmãos, olha as crianças que estão nascendo, meus irmãos. Quem tem criança, quem tem neto, eles são diferentes, meus irmãos. Essas crianças que estarão na regeneração do planeta. E aí ele diz, o Espiritismo é a senda, o caminho, que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem à renovação, a incredulidade e o fanatismo. Fanatismo pelo quê, meus irmãos? Pelo materialismo, pelo ter, pelo gozar as coisas materiais, pelo se afundar nesses
no materialismo, no hedonismo, né? Na cultura da beleza externa, nada interno, tudo externo, porque faculta uma fé sólida e esclarecida, desenvolve todos os sentimentos, todas as ideias, o espiritismo, né? Que correspondem aos modos de ver da nova geração, pelo que no coração dos representantes desta, ele se achará inato em estado de intuição. Mas daqui até lá, que de lutas terá ainda de sustentar contra os dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo, que, coisa singular, se dão as mãos para batê-lo, né? Combate, né? A fé raciocinada. É que os dois se pressentem o futuro e, em consequência, a ruína de ambos. Essa razão, porque o temem, já o vem erguendo sobre os destroços do velho mundo egoísta. A bandeira em torno de qual se reunirão os povos. Olha a bandeira, meus irmãos. Da divina máxima. Fora da caridade não há salvação. Eles leem a sua própria condenação. Da divina máxima, meus irmãos. É lá de cima que veio essa máxima. Veio dos espíritos. Porquanto esta máxima é o símbolo da nova aliança fraternal proclamada pelo Cristo. A gente vê isso no mundo, meus irmãos. Olha o Brasil. Né? Cota de negros para a universidade. Todo mundo reclamou, deu aquela coisa. Mas isso é uma coisa muito boa. Agora, cota de mulheres na política. Né? É forçado. As pessoas não aceitam, a velha política não quer. Mas veja que há... Essa nova geração vem forçando para que as coisas aconteçam, né, meus irmãos? E aqui eu trago o link para o texto completo, né, que está lá na Bíblia do Caminho, meus irmãos. Depois eu vou entregar para vocês o trabalho, vocês podem com calma olhar. Né? E aqui eu trago Kardec, né, de Evangelhos com o Espiritismo, capítulo 5, item 14, a calma e a resignação. Auridos, adquiridos, na maneira de considerar a vida terrestre, que é a visão espiritual da vida, e da confiança no futuro, a certeza da reencarnação, da imortalidade da alma. Dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra os transtornos mentais e o suicídio. Essa é conhecida, né? Agora sim, meus irmãos, a gente vai para o fechamento com esse texto fantástico de Jesus. Aqui nós vamos trazer Jesus nesse livro, Ave Luz. Meus irmãos, esse livro, deixa eu tirar aqui Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Aqui, ó. Esse livro aqui, meus irmãos, é prefaciado pelo Chico Xavier. Emmanuel prefacia esse livro. E ele diz assim, ó. Diante deste livro, recordamos o versículo 25 do capítulo 21 do Evangelho de João. Que diz assim, ó. Emmanuel escrevendo a letra do Chico. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas essas fossem relatadas, uma por uma, creio eu aqui, João Evangelista falando, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, nós estamos trazendo um texto desse livro, é Jesus conversando com um dos apóstolos, meus irmãos, que nós vamos trazer aqui. Olha que beleza de texto, livro Ave Luz.
Porque o que fez o Shaolin? Que esse espírito aqui, tá? O que esse cara fez? Ele relatou as reuniões que Jesus fazia no final do dia na casa de Pedro com os apóstolos. Relatou. São, meus irmãos, é um livro de 400 páginas. E aqui ele fala da dor. Então ele diz assim, ó, Jesus fala a Tomé, creio que a dor, meu filho, é um anjo em favor da humanidade que ainda desconhece seus benefícios. O teimoso nas hostes do mal, aquele que não respeita os direitos alheios, que apressadamente julga seus semelhantes, que maltrata quem quer que seja, por simples antipatia, ou intolerante, que não mede sua brutalidade, nem as consequências que advêm da sua ignorância. A pessoa para quem o egoísmo tornou-se uma veste da vaidade, que maltrata e apedreja, querendo prevenir a sua própria hipocrisia, que tem prazer em escravizar companheiros por mera vigilância de outrem, aquele que nada cede. Para esse, não há outro recurso a não ser o sofrimento. Jesus falando para Tomé, não desejar aos outros o que não queremos para nós. É ser consciente de que, se não respeitarmos as leis harmonizadoras da criação, cairemos nos braços desse anjo que vem nos socorrer em nome de Deus, anjo cujo nome é dor. Aqui, meus irmãos, no sentido de aflições, doenças, carências, sofrimento moral. A dor nos previne de males maiores, diz Jesus. Tu tens pensado com aversão nos problemas, nos infortúnios, na dor que visita a humanidade, como bênçãos aparentemente escandalosas. Não penses assim, Tomé. A dor no estágio evolutivo em que estás abre uma visão maior a todas as criaturas para a vida melhor. Uma vida melhor. A inteligência te mostrou que os alimentos... Olha a comparação que ele faz. A inteligência te mostrou que os alimentos levados ao fogo e ao tempero ficam com melhor sabor, além de ser esse meio de ajudar o trabalho da sensibilidade orgânica. Pois bem, a dor é esse fogo para os alimentos da alma, que vem para nós um tanto grosseiros, revestido de muitas indumentárias. E os sofrimentos, os problemas e os infortúnios aguçarão a nossa sensibilidade de maneira a entendermos com mais eficiência o chamado da vida maior. O chamado da vida maior. E é nesse impacto que sentimos o sabor e passamos a valorizar essa luz. O esforço próprio passa a ser um trabalho que nos traz alegria na conquista dos valores eternos. Esforço próprio. Os que se revoltam com a dor desconhecem os seus valores. Tomé, acho que ela é divina por não ser cega. Olha só isso aqui, meus irmãos. Ela é divina por não ser cega. Por ter excelente visão, ter a sabedoria do grande entendimento e ser portadora da matemática celestial. Jamais bate na porta errada. Nós pedimos somente que entendas essa mensageira quando ela vier te visitar. Se não a compreendemos, ela fica por tempo indeterminado, até a hora que somos beneficiados, até a hora que a gente despertar, meus irmãos, até a hora que eu me mexer, até a hora que eu me ajudar, ajuda-te, o céu te ajudará, até a hora que eu me mexer, que eu entrar na sintonia, que eu partir para a reforma de mim mesmo. O que é reforma de mim mesmo? Aquisição de hábitos melhores, eliminação de vícios,
E as coisas se complicam de Jesus para nós quando a ignorância se faz nossa companhia, a cegueira, a falta de estudo, a falta do despertamento. Na verdade, diz Jesus a Tomé, será uma maravilha ter conosco o dom de curar. Olha aqui, ó. Olha aqui. Que a bondade dos céus nos traz de vez em quando. Todavia, é bom que não ignores o objetivo maior dos prodígios. Ele vem abrir os caminhos dos corações para o alcance da boa nova. Os prodígios, né? Pelo que já falamos, os que sofrem têm maior sensibilidade. E são esses que, de pronto sendo beneficiados, aceitarão a minha palavra, que é a palavra de Deus. Estou-vos preparando para que possais curar enfermos, levantar caídos, dar vista aos cegos, fazer andar os paralíticos, mas não vos esqueçais de que eles mais tarde poderão vir a adoecer novamente se não tomarem o verdadeiro elixir. Se não tomarem o verdadeiro elixir. Haverá simplesmente uma cura externa até que o doente encontre o Cristo interno, de quem depende toda a felicidade e toda a cura eterna de todos os males. Para que esse Cristo aflore nos corações, é necessária a vivência de todos os preceitos ensinados por mim. E aí ele faz uma pausa e arremata. A boa nova não percorrerá o mundo a não ser pelas vias dos sacrifícios, do esforço pessoal, mas da verdade vos digo que por sua natureza divina, ela é uma terapia de amor, que cura todos os males da alma e do corpo. Ela, a boa nova, vos mostra os caminhos da verdade que vos libertará. Não deveis duvidar da ação benfeitora da dor, desde que não a busquemos por fanatismo. No entanto, quando a dor vem para nos despertar do sono da ignorância, tenhamos paciência e fé, pois ela é transitória e prenuncia, em todas as circunstâncias, a verdadeira saúde e nos mostra, com a sua engenhosa maestria, o amor de Deus. Então, meus irmãos, a dor, o sofrimento, a doença, seja ela qual for, é passageira. Vem para nos despertar toda a ignorância. E é o amor de Deus expressado na sua verdadeira pureza. É o que nos diz o Mestre Jesus. Eu quis trazer esse texto, meus irmãos, porque eu achei ele lindo demais. Aqui nós já estamos fechando, tá? Eu tenho ainda uma oração, vou abrir para debate agora. Aqui fala de culpa, nós vamos deixar isso para outro momento. Essa frase aqui, meus irmãos, eu gostei demais. Dr. Roberto Lúcio, médico psiquiatra, diretor clínico do Hospital Espírita André Luiz, em Campinas. Saúde é a real conexão entre criatura e criador, a doença é o contrário momentâneo de tal fato. Ponto. Então, eu vou abrir aqui para a gente bater um papo e a gente fecha na sequência com uma psicofonia do Chico, meus irmãos, comentários sobre o que a gente viu agora, sobre a dor. Então, nós vimos 4 textos, 2 da Joana, né? 2 da Joana, que é a causa espiritual da doença, causa espiritual da depressão, dos transtornos mentais, depois o alerta de Kardec para a marca dos tempos é o transtorno mental, e depois Jesus falando da bondade de Deus sobre a dor, o sofrimento, é passageiro, é para a gente despertar, é para forçar o despertamento, é para acelerar o despertamento, para acelerar o processo de autocura, que é a reforma íntima, meus irmãos. Não tem jeito. Meus irmãos, palavra livre.
comentários. Eu dei uma aceleradinha porque essa psicofonia do Chico é 7 minutos. Vale a pena, meus irmãos. Acho que é um fecho de ouro para o nosso estudo de hoje. Nós podemos entender, então, assim, que a doença do sentimento vem porque o espírito, em alguma encarnação, ele saiu do caminho divino e ele se perdeu e agora ele precisa voltar para o caminho. Exatamente. Transformação, aquisição de novos hábitos. Estes hábitos que lhe proporcionarão ficar. Eu pulei o texto ali, no texto de Kardec, que ele diz ali naquele texto do Kardec, quem fica no planeta e quem vai. Ele diz quem fica e quem vai, meus irmãos. Depois eu vou passar, vocês olhem lá. Quem é que vai ficar? Quem é que vai embora? E que tipo de espírito vai entrar? Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Ele fala de forma muito clara. E o sinal é esse crescimento vertiginoso dos transtornos mentais. Por isso a importância do nosso trabalho. A gente pode ajudar. Esse é o ponto. Cristiano, sim, Cristiano. Tem que mudar. Nós temos que ajudar as pessoas a mudarem. Esse é o nosso papel como servidor de Jesus. Salvo o melhor juízo. Vocês estão aí com a palavra. Nós temos que fazer, então, o que diz lá no capítulo 17, sede perfeitos, o homem de bem. Ali tem uma frase maravilhosa que ele diz assim: o homem de bem é aquele que se esforça para conter as suas más inclinações. Não é aquele que não tem más inclinações. Eu tenho, mas eu me esforço para conter. Eu queria esganar, mas eu não vou esganar. Eu queria xingar, mas eu não vou xingar. Eu queria reclamar, eu queria faltar na aula, eu queria cair na esborne, mas eu não vou. Lembra lá da caderneta? Como aprendiz, na hora da transgressão, não posso mais. Lembram? Frase de Emmanuel. Marcelo? Vamos lá, gente. Gostaram? Ô, Cristiano, Marcelo? Sim. O papel da gente é justamente ajudando as pessoas a sair desse imbróglio da depressão, é dar esperança para evitar o suicídio, principalmente. Porque esse monte de espíritos deprimidos que chegaram aí, criança, por exemplo, eles vêm buscando as últimas oportunidades de se regenerar para poder seguir e evoluir. Não é, Marcelo? Não é isso? Então, o papel do espiritismo é esse. É servir de instrumento para evitar que essas pessoas continuem nesse ciclo, né? Porque não é a primeira vez que se suicidam também. É nesse ciclo, tirá-los e dar essa oportunidade de abrir um pouquinho a cabeça e eles conseguirem engatar a primeira e ir em frente na reforma deles. Eu entendo essa como a nossa missão, Marcelo. De tudo que já vi, né? Porque a gente não consegue fazer nenhum milagre, né? Como Jesus fazia, e depois eles voltavam atrás, né? Porque a vontade é pequena no ser humano. Nós temos a vontade muito pequena. Eu entendo assim. E aí tu vai, com o teu esforço, tu vai te alimentando, e aí tu vai melhorando exatamente isso que é ruim. A falta de vontade. Para poder te melhorar. Entendeu? Leandro, com todo o material agora, fechou ali aquela tua questão? Qual delas? Qual questão? Aquela primeira pergunta que tu colocou, né, sobre a dor, sobre o sofrimento, né, agora com os 4 principais textos colocados, eu consegui agora construir aquela resposta daquela primeira pergunta que tu fez, sobre como que a gente vai fazer, né,
Não, sim, agora ficou mais claro, né? Ficou mais claro sobre. Mas a gente tem que ainda se aprimorar mais, né? Com relação à depressão, né? Também é interessante a gente tratar mais como prevenção, né? O que seria uma prevenção contra uma depressão ou contra essas doenças, essa questão do sentimento, né? Porque muitas pessoas talvez elas não conseguem ter um pouco contato com o lado emocional, né? E às vezes quando entra em consciência desses sentimentos, quando já está no fundo do poço, às vezes já está com uma doença já física, né? Então, interessante que a gente poderia fazer sobre prevenir isso, né? As pessoas se perceberem mais, né, com relação ao sentir, né, os sentimentos, né? Eu acho que as respostas estão naquilo que a gente está sentindo, né? Que o sentir, na verdade, ainda está no lado fluídico ainda, né? Ainda não ocorreu ainda uma doença física, né? Então, acho que sempre quando tem uma doença, existe um antecessor disso, né? Sempre tem os pequenos sinais, né? Que às vezes a gente, no nosso automatismo de todos os nossos dias, sempre fazer a mesma coisa, sempre estar nessa corrida dos ratos, às vezes a gente não se questiona, né? É a zona de conforto, né, Leandro? Exatamente. É a zona de conforto, né? Mudar é difícil, né? Mudar é difícil, é zona de conforto, poxa, tu tem que fazer um esforço para mudar. Tu tem que abnegar-se, né? Abnegar-se significa fazer um pouco mais por esse ideal que seria esse propósito de vida, que é espiritualizar-se, né? Exatamente. Isso também não é só também para assistidos, né? Também é para todos nós, né? Que a gente está no mesmo, acho que no mesmo barco, né? Não é porque a gente está aqui, uma fraquejada, né? porque a gente não é porque a gente está aqui né, talvez na frente de algum trabalho, né? Trabalhando, se dispondo a ajudar o próximo, que a gente também não pode cair, né? Entrar, sei lá, processo aí, né, que vai precisar de ajuda. Eu acho interessante que cada um, né, também, quando vê que não está legal, procurar ajuda, né, procurar, né, uma pessoa que possa... Seu Marcelo, existem os 5 pilares do tratamento do depressivo, né? Então, que nem o seu Paulo falou isso também, né? A parte psiquiátrica, o remédio para juntar a parte física, vamos dizer assim, o psicólogo para organizar os sentimentos que o Leandro está falando, né? A parte espiritual, que é o livre-arbítrio e organização espiritual, vamos dizer assim, o nosso trabalho fluídico. E o 5º pilar, eu acho que um dos mais importantes é a família, fazendo o direcionamento de tudo num caminho só, né? Para ele também conseguir sair do fundo do poço. Perfeitamente. Então, as dimensões do... Alguém pediu a palavra? Então, dimensão do médico, dimensão do psicólogo, reforma do autoconhecimento, família. Então, não é com isso. Eu acho que o Paulinho e a Regina estão com o microfone aberto aí, daí dá uma... no mesmo ambiente. Boa, Cristiano, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Meus irmãos, esse tema ele é vasto, meus irmãos, é vasto. Eu procurei resumir para um trabalho de 2 horas, trazendo alguns elementos para a gente pensar, refletir, se interessar pelo assunto. A nossa casa ela tem essa especialidade. Ela tem essa especialidade. As pessoas nos procuram com essas questões. E eu acho que a gente pode ajudar muito. A gente tem essa
essa linha de pensamento. A gente pode ajudar muito. Aqui mesmo, ó, aqui nós estamos em 20. Quantos aqui, meus irmãos, são recuperados? Né? Quantos hoje que são trabalhadores da casa são recuperados de doenças, de transtornos? Né? Vários de nós vieram buscando ajuda espiritual, com graves problemas emocionais, desequilíbrios, enfim. Né? Hoje a gente está do lado de cá, percebeu o valor, percebeu o momento, que é a importância dessa. E não perder mais tempo, né, meus irmãos? O que mais? Vamos lá. Temos alguns minutos ainda para. Eu queria falar aqui, mas está dando eco. Tem que fechar o tal regime. Fecha o microfone, regime. Oi? Posso falar? Só para corroborar um pouquinho com o que foi falado, na verdade, a gente tem que lembrar que nós somos almas, que nós estamos cansados, ou estamos cheios de erros e sombras que a gente vinha cultivando de sucessivas encarnações, né? Então, uma coisa muito importante no caso das depressões, é importante lembrar que, através do nosso aperfeiçoamento, né, nós conseguimos fazer com que os nossos semelhantes, né, melhorem. Né? E para que a gente consiga realizar, né, um tratamento espiritual, seja ele pelo passe, seja ele por conselhos, com a conversa fraterna, né? Com o trabalho, com o estudo do próprio consulente, né? É importante que a gente mesmo se aperfeiçoe. Devemos ter aquela consciência de que parte de nós o aperfeiçoamento moral. Através desse aperfeiçoamento moral pessoal, é que nós vamos ter condições de realizar um trabalho importante no caso das depressões. E que todos que tiverem essa força de vontade, através daquilo que o Espiritismo nos ensina, nós vamos melhorar muito no processo de depressão. Vamos conseguir conviver com a nossa depressão. Talvez não tenhamos a cura, mas, com certeza, ela vai passar bem mais leve. E a vida vai se tornar bem melhor. Então, nós temos que ter essa vontade de nos aperfeiçoar, né? E melhorar cada vez mais moralmente. É isso. Seu Marcelo, o microfone. Eu vou colocar a psicofonia do Chico, porque, de fato, é uma pérola e eu gostaria de dar esse presente para vocês, tá? Vou colocar aqui a psicofonia do Chico. Estão vendo? Todo mundo vendo? Sim, o vídeo? Vendo sim, mas só não ouvindo, né? Não tem áudio. Não tem áudio? Não. Não. Então, peraí. Vamos acionar o áudio aqui, Vera Lúcia. Vou parar a apresentação. Uma janela. Onde é que está o som aqui?
Aqui ele não tem um comando de som, né, Vera? Tenta uma guia do Chrome. Clica onde? Tenta, em vez de uma janela, uma guia do Chrome ou a tela inteira para ver se funciona. Deixa eu ver, então, aqui. A tela inteira. Esse vídeo está no PowerPoint, seu Marcelo? Não, ele está na tela do meu computador, ele está no meu computador. Deixa eu ver aqui se ele entra aqui. Não, aqui não vai. Uma janela. Ele não tem um comando aqui para som, cara. Compartilhar. Compartilhar. Vamos ver. Vê agora. Ainda não. Puxa. Tem um clique aqui que está faltando, né? O que está faltando aqui, gente? Se clicar em cima do vídeo, não dá para ligar o som? Clicar, alterar, layout, tela cheia. Clicar em cima do vídeo, deixa eu... Clica com a direita, ver se não tem propriedades. Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir e vou compartilhar. Está agora. Deu agora? Não. Caramba. Esse vídeo está no YouTube, seu Marcelo? Não. Ô, Marcelo, tem três pontinhos no canto inferior direito quando você abre o vídeo ali. Aqui. Se puder clicar ali. Áudio. O que tem ali, cara? Vídeo. Vídeo. Não. Gerais. Não. Deixa eu ver se eu coloco, então. Puxa, será que não vai dar? Eu vou colocar, então. Vamos ver se eu coloco só. Vamos ver se funciona. Vamos ver se esse aqui funciona. Janela. Parabéns, Perua. Não entendi? Seu Marcelo, ali do lado tem que aumentar o volume. Isso. Talvez Dá era para ver? isso. Não. Espera um pouquinho. Deu? Não estamos escutando nada. Ô, Marcelo, e ali nas propriedades, isso. Não tem, não. E no alto-falante ali, se você clicar no alto-falante ali, o que aparece? Não, aqui não. Não dá nada? Aqui, ó, meu volume. Poxa, meus irmãos, que pena. Eu vou fazer o seguinte, ó.
Estamos duro na queda. Eu vou fazer o seguinte. Puta, 9 megas, será que cabe? Não sei se cabe. 9 megas.